Olá, eu vou falar sobre A Morte do Capitão Marvel. Essa edição que eu tenho na mão foi a primeira vez que saiu no Brasil em 88. E eu tenho umas curiosidades sobre essa edição que são interessantes, né? Não sobre essa edição, sobre esse quadrinho. Tem até uma curiosidade que é bacana, que é o Super-Homem aparece aqui, numa imagem que dá homenagem ao Capitão Marvel, sabia disso? Mas antes de falar sobre tudo isso aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou o Marcos Batista, do Teatro do Cultura, e toda semana eu falo sobre algum quadrinho. O quadrinho da semana é A Morte do Capitão Marvel. Esse quadrinho aqui saiu em 1988. Eu comprei isso aqui quando saiu na época. E eu lembro que na época que saiu isso aqui, eu li, eu não gostei. Essa edição que eu tenho aqui, eu comprei um tempo depois, não sempre, porque eu comprava os quadrinhos com meu irmão, né? E ficou mais tudo pra ele. Eu não sei se ele. Eu sei que hoje ele tem essa edição, ele tem a coleção completa da Graphic Novel. Mas eu não sei se ele comprou depois também, porque muita coisa a gente fez, né? E o que acontece? Eu retornei nesse quadrinho aqui em 98. Porque eu já disse aqui no canal, né? Eu sofri um acidente em 96, quem come e tudo mais. E muitas pessoas me visitaram. E assim, mais ou menos em 98, 99, que acho que quando eu comprei esse quadrinho aqui no sebo, eu entrei no sebo pra comprar uns livros que eu precisava e tal. Fiquei procurando lá, e aí tinha muitos quadrinhos, então sempre eu vou ficar fuçando quadrinho também e tal. E aí encontrei isso aqui. Eu dei uma folheada, eu vi numa página que tem um monte de herói visitando o Capitão Marvel. E cara, quando eu li isso aqui, eu lembrei de mim, né? Porque quando eu fiquei em coma, né? Eu fui pra casa, depois no hospital, e muita gente foi me visitar. E teve muita gente que eu nem conhecia que foi me visitar, que era amigo de amigos, sabe? Teve uns vizinhos que foram me visitar, faz muito tempo que eu não falava com eles, tipo, amigos da minha mãe, sabe? Essas coisas. E teve umas pessoas que souberam do meu acidente, que foi meio um escândalo, assim, né? E ficaram sabendo de um pro outro e falaram que quando tava em casa eles quiseram me visitar. Então foi muita gente na casa lá. Eu fiquei na casa da minha mãe, né? Foi muita gente. Então quando eu vi isso aqui, eu falei assim, puta, que interessante, né? Aí eu pensei assim, puta, né? Coisa não tava barata, nem lembro quanto que tava isso aqui. Tava baratinho. E eu falei assim, poxa, né? Eu vou levar isso aqui. Aí eu li de novo a história. A história eu não achava assim tão interessante, porque ela não é uma aventura e tal. O Capitão Marvel aqui, isso aqui tem mais de 30 anos, então não é spoiler falar, né? O Capitão Marvel aqui, ele morre de câncer. E isso foi muito interessante. E eu assisti, assim, também uns vídeos, umas entrevistas com o Jim Starlin. E também nesse quadrinho aqui, que foi para Salvat, ela foi em duas edições, né? Capitão Marvel 1 e o volume 2. O volume 2, a última história, é aqui A Morte do Capitão Marvel. E também tem uns extras nessa edição aqui. Inclusive tem esse desenho, que não tem nessa edição. E esse desenho aqui, que tem o Super-Homem. Isso aqui eu vi num canal do YouTube, num gringo, que eu falei assim, puxa, que interessante, né? Então tá aqui, né, temos aqui o Wolverine, tá atrás aqui do Noturno, tem o Noturno, o Wolverine, e tem o Eros, né? O Eros é o Star Fox. E atrás aqui, entre o Eros e o Wolverine, tem um fulano aqui que é o Super-Homem. Aqui a gente vê uma cara meio genérica, né? Só que se a gente vai descendo, a gente vê a capa e a bota do Super-Homem. Então, o Jim Starlin, que fez esse desenho, fez uma homenagem ao Super-Homem também, né? O Super-Homem vem lá da DC, do outro universo, homenagear ali o funeral do Capitão Marvel, né? Então tem todos os heróis ali. Então, cara, isso aqui é muito interessante. Você já conhecia isso? Aqui, então, nessa não tem, no final, né? Não tem esse desenho. Que essa aqui foi a primeira vez. Inclusive, aqui no Brasil, ela é a número 3 da Graphic Novel. Mas lá nos Estados Unidos foi a primeira. Isso aqui é uma coisa interessante porque o Jim Starlin, ele conta, né, tanto no extra aqui da Capitão Marvel, da Salvat, e quanto na entrevista que eu vi, que ele fala o seguinte, que quando ele criou o Capitão, e fez essa história do Capitão Marvel, que pediram pra ele, porque foi encomendado pela Marvel, porque ele falou assim, ó, a gente quer mudar o Capitão, a gente não quer mais esse personagem, a gente vai trocar ele, vai ser um outro personagem que vai pegar o manto dele, mas pra isso tem que matar esse cara. E aí o Jim Starlin, ele tava fazendo Red Star já, né? E ele já tinha publicado pela Marvel, né? Pelo selo Epic. E o selo Epic, ele deixava o autor ficar com o personagem, com os outros personagens. Então, o Red Star, que é do Jim Starlin, eu até tenho aqui, né? Até tenho aqui, tá vendo? A coleção do Red Star, que é maravilhoso isso aqui. E sei lá quando eu vou fazer um vídeo no canal disso aqui, se é uma epopeia muito grande.
Mas voltando pra cá, o Jim Starlin ele falou assim, poxa, né? Eu posso fazer, só que pra fazer uma coisa dessa seria uma edição especial. E aí, essa aqui foi a primeira graphic novel nos Estados Unidos, né? Desse selo. E foi ideia do Jim Starlin por causa dessa história aqui. E aí o Jim Starlin já fez um negócio e falou assim, poxa, a gente pode também colocar alguns outros personagens, tipo o Dreadstar, fazer uma graphic novel do Dreadstar e tal. E o pessoal da Marvel topou, então ele casou a feitura dessa história aqui com o Dreadstar, que era o personagem dele, sabe? Então o Jim Starlin foi bem esperto nisso aqui. E aí o que acontece? O Jim Starlin falou o seguinte, que ele começou a fazer, ele fez uns 5 roteiros até chegar nesse. Ele pensou primeiro fazer uma morte trágica mesmo, uma morte heróica, né? Uma explosão, e depois ele com o inimigo e tal. E ele ficou pensando, puta, isso aqui já tem tanto, né? O fulano morreu assim, outro fulano também, né? E o que acontece? O Jim Starlin, o pai dele tinha falecido há um ano, há um mês atrás, de câncer. E ele falou assim, puta, por que eu não ponho câncer? Porque ele estava tentando digerir esse luto dele, né? E ele pensou nisso, fez um esboço sobre isso e foi falar com o pessoal da Marvel, né? E falou que nenhum gostou, só que o Jim Shooter, acho que era o Jim Shooter, que era o editor, ele falou assim, não, topei, pode fazer, manda bala. E aí ele fez. Então, a história começa a contar. Não sei se vocês já conhecem, né? Capitão Marvel começa a contar a história dele, como ele chegou na Terra e tudo mais, né? E aí ele vai contando sobre todas as aventuras dele. E aí vem o Eros, que mais tarde vai conhecer ele como Star Fox. Esse aqui é o irmão do Thanos. Só que até o momento ele não fazia parte dos Vingadores. Então o nome dele era Eros, né? É Eros, né? Filho do mentor, né? Que é o pai de Thanos e tal. E quando, após essa aventura aqui, algumas coisas depois, ele vai pra Terra e ele pede pros Vingadores para fazer parte dos Vingadores. Só que, como parte dos Vingadores, eles mudam o nome dele pra Star Fox. Então, eles perguntam o que você tá fazendo. Ele fala assim, tô gravando minhas memórias. Mas o que? Ele vai morrer e tal. E ele fala que tá com câncer e tal. Então, vai acontecendo. Então, tem umas lembranças das lutas dele. E quando ele... Então ele fala todo, né? Então, pra quem também não conhece o personagem, essa história aqui é tranquila porque eles vão explicando o que vai acontecendo, como são os poderes dele, por que ele foi pra Terra. Ele foi com a Terra com a intenção de dominar depois. E isso aqui, quando... É interessante, né? Porque eu lembrei do... Viajando aqui assim. Lembrei do Imbatível. Que Imbatível, né? Sabe do Robert Kirkman, o cara que fez o Walking Dead. Tem o desenho dele que tá na Prime, que é muito bom. E quando eu comecei a assistir o Imbatível, né? Que o Omni-Man, ele... que é tipo uma espécie de super-homem do mal, assim, ele vem pra Terra pra dominar a Terra. E quando eu assisti isso, eu falei assim, puxa, né, parece o Capitão Marvel, né? O Capitão Marvel ele veio pra Terra pra se infiltrar e dominar a Terra. Só que depois ele muda de... Falei assim, puta, isso aqui não é legal. Ele começa a defender a Terra, né? E outros planetas também. Da invasão Kree, que ele é um Kree. E eu falei assim, puta, que legal, né? O Robert Kirkman pegou, né? O Super-Homem também misturou o Capitão Marvel e tal. Só que eu achei muito legal lá do Imbatível, né? Que ele faz essa junção desses personagens que a gente conhece, DC quanto da Marvel, até da Image também. E aqui, meu, falando sobre a história do Capitão Marvel. Então, se você não conhece o personagem, aqui você conhece. E aqui não é uma história de aventura. Por quê? Porque ele morre, fala que tá com câncer, e aí tem um momento que todos os heróis da Terra se unem pra tentar, sei lá, a gente é todo doutor, a gente é inteligente, o cacete. Por que a gente nunca pensou em tentar achar a cura do câncer? E ele ficou nesse dilema, assim, puta, a gente nunca pensou nisso, agora que um de nós tá com câncer, que a gente pensa nisso, né, a gente podia ter... E eles começam a tentar achar a cura do câncer e não conseguem, né? O Marvel vai morrer de câncer. É uma espetadinha, né? Falei assim, pô, né? Então tem uma outra coisa interessante que como o Capitão Marvel, ele era do planeta Kree, né? Dos Krees, que tinha que invadir a Terra e ele foi contra, ele virou um traidor. E aí uma das pessoas que vem visitar ele é um Skrull. E um Skrull é o inimigo mortal dos Krees, né? Aqui tem... Até parece desenho de Jorge Pérez, né? Cheio de... E aqui seria tudo Jim Starlin. Pô, tem uma coisa muito interessante aqui nesse quadrinho também, cara. A cor é muito boa. E a cor é do Steve Oliff.
Steve Olive, sabe que é o cara do desenho que fez a cor do Akira da Globo, né? O Akira, quando foi para os Estados Unidos, e teve toda aquela revolução de cores e tal. Porque o Steve Olive já era um colorista, né? E aqui você vê como o trabalho dele é bom pra cacete, né? E aqui o que acontece? Não tem impedindo o que eu tava falando. O Skrull. O Skrull chega aqui, o pessoal meio que impede, primeiro impede, só que ele fala que não. Ele é. O planeta dele é totalmente militarizado, então eles sabem honrar um oponente valoroso. E o Capitão Marvel foi o maior oponente dos Krees, então ele é um guerreiro. E ele sabe, como ele sabe da morte dele, ele veio aqui honrar e dar uma medalha de honra para um dos maiores inimigos dos Skrulls. E aí o Rick vai ficar puto assim, pô, né, os pessoal do seu planeta, os Krees, não querem ver você e vem um inimigo mortal e te honra. Aí o Capitão Marvel falou assim, mas pro meu planeta eu sou um traidor, porque eu tinha que invadir a Terra e eu fui contra eles, né? Então, ele é um traidor para os Krees. E embora seja o inimigo dos Skrulls, eles honram ele porque ele é um grande, bem valoroso. Então, sabe? Então, isso aqui tem tanta coisa interessante, assim, né? Que tá falando do nosso sistema, né? O pessoal tá mais avançado em pesquisa militar do que uma pesquisa médica e tal. E é isso. Então, é um quadrinho que não tem tanta ação, só que tem essa força, né? Então, mudou minha opinião a respeito do quadrinho, né? Quando eu li a primeira vez, em 88, eu não achei isso tão interessante. Mas, depois, eu quis ter ele de novo. E aqui acaba, simplesmente assim, acaba a vida do Capitão Marvel. E ele é entregue nos braços da morte. E o Thanos, que tá até morto também, ele sai da prisão dele, da morte, para ir pegar o Capitão Marvel. Foi um dos maiores inimigos dele. Essa edição aqui é bem interessante. Aí, essa aqui se vai só achar em sebo, né, de 88. Mas tem essas outras versões. Tem essa aqui que saiu recentemente pela Panini. E tem essas duas da Salvat. A segunda que tem essa história. E tem uns extras também. Inclusive tem esse pôster que tem o Super-Homem escondido ali como easter egg, né? Se curtiu, compartilha, comenta o que você achou dessa história. Você já leu isso aqui? O que você achou dessa história? Você conhecia o Super-Homem aqui no funeral do Capitão Marvel? Comenta, se inscreve, compartilha. É isso, pessoal. Grande abraço e até mais.